O Ceará viajou hoje à tarde, vou colocar aí na tela, para encarar o Bahia, né? Amanhã é Copa do Nordeste, um confronto que, como o Anderson falou, é um confronto para a gente ficar de olho e entender já um pouco mais do nível que está o Ceará, né? Porque, assim, é um Bahia, cara. Eu vou já colocar a provável escalação do Bahia. Um Bahia muito forte, um Bahia que vem jogando muito bem. Um Bahia que foi campeão baiano agora, final de semana, né? Dentro do Barradão lá do estádio do Vitória, enfim, foi um jogo bem movimentado, teve confusão. E são duas equipes campeões que foram campeões estaduais. Assim, o Ceará, existe a expectativa que o Ceará vá com o time reserva, né? Para esse jogo. Mas, mesmo assim, o Léo Condé viajou com os titulares, né? Menos os que não podem jogar. E aí o menino Horácio traz aí as informações, ó. Sem Pedro Raul, que é o primeiro desfalque, né? E o mais importante, a gente não vai ter Pedro Raul por desgaste muscular, tá? É o primeiro desfalque para esse jogo de amanhã. Matheus Bahia e Marcos Vitor não podem jogar por força contratual, os dois pertencem ao Bahia, enfim. O Ceará esse ano tem muitos jogadores emprestados e muitos têm essa cláusula contratual que não podem enfrentar a sua equipe de origem, né? O caso aí do Matheus Bahia e do Marcos Vitor. E aí o Ceará embarcou com 22 atletas, mas relacionou força máxima aos jogadores que vinham sendo titulares. Existe a expectativa de envolver alguns jogadores da base, né, que jogaram aquela partida contra a Juazeirense, mas o Léo Condé preferiu levar mesmo a sua força máxima aí, tirando esses lesionados e também os jogadores que não podem atuar. Vale ressaltar também que Guilherme também não viajou porque sentiu um desconforto muscular, tá? Muita gente perguntando sobre o Guilherme, cadê o Guilherme? O que foi que aconteceu com o Guilherme? Não foi relacionado por opção técnica? Não, é porque sentiu um desconforto muscular, ele entrou no segundo tempo na final e também não viajou para enfrentar o Bahia. Ou seja, nós só teremos Ailon como opção de centroavante para esse jogo. Então a gente já dá até para ter uma noção do time titular. Mas eu vou passar aí os relacionados, ó. O menino Horácio trouxe lá no seu Twitter a lista de relacionados para esse jogo de amanhã. Tem Keiler, Bruno Ferreira e Fernando Miguel, Fabiano, Rafael Ramos e Nicolas, Éder, William Machado e Marlon. Ramon Menezes segue no departamento médico, né? Dieguinho, Sobral, Lourenço e Lucas Lima, os volantes. Richardson também segue em tratamento da fascite plantar. Matheus Araújo, Rômulo, Recalde e Lucas Mugni, os meias, né? Aqui eu acho que tá todo mundo, né? Os meias aí disponíveis que hoje tem no elenco, acho que tá todo mundo aqui. Acho que não tô esquecendo de ninguém. Aí os atacantes, Ailon, João Vitor, que volta a ser relacionado, Galeano, Fernandinho e Martínez. Aí o nosso querido Horácio ressalta aqui que o Pedro Raul poupado com dores na região do tornozelo, Bahia e Marcos Vitor fora por questões contratuais. Mas assim, Caio, passo até a bola para ti agora, porque assim, o Antes já deu uma deixa aí interessante, que é um jogo teste muito bom, de nível muito bom. É um Bahia, apesar de ir com um time provavelmente reserva, muito bom também. E assim, Caio, além disso, são desfalques aí que pesam bastante, porque são praticamente os melhores jogadores do Ceará, né? Você tem aí É, desfalque de Pedro Raul, que é o 9, o artilheiro da equipe. Você tem desfalque de Pedro Matheus Henrique, que não Bahia é de que agora. tá jogando É. demais. Matheus Bahia, de um nível elevadíssimo aí dos últimos jogos. E tem ainda o Pedro Henrique, que tá já há um tempo lesionado, é o nosso melhor pontinho ali. Caião, assim, além desse teste, ainda tem esse nível de dificuldade de desfalques, né? Cara, como o Andy falou aí, amanhã vai sim ser para mim o teste de fogo da temporada, certo? Para mim não vou dizer que é outro patamar, porque o rival também tá, né, vai jogar Libertadores e tudo mais. É um bom teste também para o Ceará, mas como o Andy falou, os caras estão num momento ruim. Os caras parecem que quando vê a gente treme as pernas, enfim, não dá para entender. Mas basicamente, cara, a gente tem que ver essa questão de como o Ceará vai entrar em campo, se vai entrar com time misto, com time titular, como é que vai ser. E também sobre o Bahia, João, eu queria até que, enquanto eu falasse, tu botasse aí a provável escalação, para a gente ter uma noção também de como é que vem esse Bahia, né? Porque independentemente do Bahia vir titular, reserva ou misto, é um time extremamente forte. Foi um elenco montado realmente para conquistas, né? Como o Andy falou, pô, os caras botam o William José no banco, pô. Tem Luciano Rodrigues, tem Pulga, que tá jogando demais. Para mim, é um dos melhores pontos do Brasil atualmente. Tá, o cara tá destoando. Então, assim, e outra, né? A gente já tinha, inclusive, falado aqui de um amigo dele, que a gente conhece, que falou: rapaz, o Pulga tá doido para fazer um golzinho no Ceará. Tá doido pra fazer. Então, assim, vai ser realmente o teste foda
Mas eu também não acho que a gente, pô, caso não tenha conseguido jogar tão bem, tá para se desesperar, porque tem que se considerar todo o contexto, todos os desfalques, é ressaca de título, é um jogo fora de casa, enfim, tem todo esse contexto. Então, eu não acho nem que a gente deve, pô, jogou bem, então tá tudo certo. Não, calma, pés no chão, e jogou mal também, não é terra arrasada também, não. Mas realmente vai ser um teste muito, muito bom aí pro Ceará. E eu tô na expectativa muito grande para assistir esse jogo. Amanhã, 7 horas da noite, Bahia e Ceará na Fonte Nova. Diz, Andy. Diga, meu querido. Tá mudo, Tira a dúvida, porque diga. o Caio disse que o Bahia pode ir com reserva também. Isso existe a possibilidade? Vou falar agora. Vamos Qual a lá. provável escalação que o Joãozinho vai botar aí? O Bahia, hoje saiu uma matéria no Globo Esporte, ó. Lá da Bahia, matéria Porque da antes o redação Bahia do joga GE de domingo, Salvador. pô. A gente joga segunda. O que acontece? O Bahia estreia no Só Campeonato pegar uma Brasileiro aqui. domingo, tá? Deixa eu até ver quem é o jogo do Bahia domingo. Mas se eu não me engano, é um jogozinho já chato. Contra o Corinthians, cara. A estreia do Bahia no domingo, na Fonte Na Arena? Nova. Na Arena Fonte Nova, às 8 horas da noite, tá? Bahia desse jogo. E aí o Bahia deve ir com o time reserva amanhã. O Bahia também volta a repetir. Repito o que eu disse agora há pouco. Bahia vem de uma ressaca também pós-título do Campeonato Estadual. Jogou domingo, o Ceará jogou sábado, o Bahia jogou domingo. Contra o Vitória lá no Barradão, venceu o Campeonato Baiano, enfim. E aí, a matéria do Globo Esporte diz a seguinte: escalação do Bahia contra o Ceará. Veja time provável de desfalques após o último treino. O Rogério Ceni deve poupar principais jogadores para a partida desta quarta-feira. O Bahia encerrou nesta terça-feira a preparação para encarar o Ceará às 19 horas desta quarta, em jogo atrasado da rodada da quarta rodada da Copa do Nordeste. Aí fala aqui sobre o Campeonato Baiano, enfim, com a situação confortável na tabela. A provável escalação do Bahia é essa daqui, ó. Vou até aumentar aqui, porque apesar de ser reserva, cara, é um ótimo time. Vamos lá. Ronaldo, goleiro, deve ser o titular, tá? Provavelmente deve ser Ronaldo, tá? O Marcos Felipe foi o titular contra o Vitória no final de semana. Ronaldo deve pegar essa vaga de titularidade amanhã. Gilberto na lateral direita, a zaga deve ser com David Duarte e Rezende, e na esquerda o Iago, né? Aí o meio de campo com 2 volantes e um meia, né? Acevedo e Eric e Rodrigo Nestor. Aliás, no caso são 2 meias, né? Porque o Cauli joga um pouco aberto, mas é um meia. Mas é Rodrigo Nestor e Cauli, o ataque, Kaique e William José. É um time reserva, é praticamente o reservão todo, né? Do Bahia. Mas é uma reserva bem, assim, de bom nível, né? Você olha aí o ataque do Bahia, tem Cauli, Kaique, William José, né? O Bahia fez o maior investimento do Nordeste nessa janela, nesse 2025. É um ótimo time, né, antes, assim, apesar de ser reserva, é um teste, assim, interessantíssimo, né? Olha o nível desse ataque que a gente conseguiu. É um teste muito interessante, e se eles forem com o time reserva, acho que o Ceará vai bater de frente. Por duas coisas, eu acho que mesmo com grandes jogadores aí no time reserva, Joãozito, o time reserva dificilmente performa como titular. Você vê que geralmente até times grandes, como Palmeiras, Corinthians, quando botam o seu time reserva, não conseguem performar, porque os caras não estão em ritmo de jogo. É diferente. Tem questão de entrosamento também, né? Justamente. É diferente você ter um time base, né, Caio? E substituindo aos poucos. Entra ali um Nestor, entra ali o que agora, de fato, João, é um elenco recheado. Acho que qualquer jogador desses cairia muito bem também no nosso clube. O próprio Azevedo, né, João? Nós comentamos no começo do ano que cairia muito bem no Ceará, entre outros jogadores, e assim, né? O Ceará tem tudo também, João, para fazer uma boa partida, porque, assim, no meu ver, o que me dá mais segurança é justamente ter esse plano de jogo forte. É saber que o Condé conseguiu achar, na verdade, o ponto do bolo, entendeu? Praticamente ali, nessa parte de ser competitivo. Acredito que a gente tem condição de bater de frente com o Bahia. Não vejo como um jogo, sendo reserva, Joãozito, sendo reserva, eu não vejo como um jogo assim tão difícil, entendeu? Eu acho que o Ceará tem condição de performar bem. Caso tenha time reserva. O time titular é foda. O time titular, de fato, Joãozito, é cruel. Peraí. Tu tem que ver também, porque a gente tá, ou minimamente, com time misto. Entendeu? Minimamente. Também, porque, a gente não tem Pedro Raul, a gente não tem Matheus Bahia. Enfim, são muitos desfalques, assim, pra gente, entendeu? Então, provavelmente, ou o Condé mestre de fato, ou ele pode ir com o time totalmente reserva. Não duvido isso. Isso é uma possibilidade também, né? Acha, João? É aquela coisa. Eu acho que não. Acho que vou até colocar aí na tela. Ele não vai com o time reserva amanhã, tá? Ele deve ir com esse time aqui, ó. Que é o que eu falei no início da live. Ele deve ir com esse time aqui, ó. Bruno Ferreira, Fabiano, Marlon e William Machado. Talvez ele possa poupar aqui na zaga, começar Marlon, com Éder e William Machado, né? Dá pra jogar. Mas, ó, eu vou te dizer uma coisa.
a diferença... Não, dá para jogar. Independentemente de qualquer coisa, dá para jogar. Dá para bater de frente com os caras, é um bom teste e tudo mais. Só que, cara, assim, para mim, a diferença do Aylan como centroavante para o Pedro Raul é abissal. Não, é absurdo. E pode fazer uma absurdo, diferença. A diferença vai, na lateral vai fazer, esquerda, com certeza vai fazer. Macho, na nossa lateral esquerda não deveria ter o Nicolas para competir com o Matheus Bahia, porque é uma diferença que não existe, cara. Muito não grande, existe. a prateleira é outra, mano. É outra prateleira, porra. Então, assim, é outra. Eu falei muito isso com o João. Faz uma diferença muito grande, cara, entendeu? Então, por isso que eu falo. Assim, a gente... Agora, João, é aquele jogo... É bom, mano. Não, é bom, mas é aquele jogo que o Bahia vai com seu time reserva, o Ceará também não vai com sua força máxima. O Ceará vai com um time praticamente mesclado. Porque, ó, se a gente for analisar aí, ó, por exemplo, a dupla de zaga, talvez durante a temporada seja essa daí. O Ramon começou a temporada muito bem, mas não dá para confiar, né? Assim, não dá para confiar porque tem esse histórico de lesões altíssimo. Eu não confio no Marlon. Meu titular seria o Marcos Vitor aí. Aí eu acho que é questão. Aí também envolve muito questão pessoal. Mas hoje o titular é o Marlon, incontestável, porque, enfim, o Léo Condé já provou isso, né? Não acho o Léo Condé não vai. Não, o Léo Condé... não é por mim, não, cara. O Léo Condé ele já. Não, tá dizendo pro treinador, né? Pro treinador. Hoje, pro Léo Condé, a zaga é essa daí. A zaga é essa daí. De fato. Né? Mas a diferença é. Nicolas é banco para Matheus Bahia, certo? Isso aí também. Todo mundo já sabe disso. O meio de campo também é um meio de campo que eu ainda não cravo, porque eu acho que Lourenço tem vaga. E Richardson, se voltar, também briga por titularidade. Lucas Lima é outro que vai precisar se provar. Enfim, não cravo ainda que essa volância vá ser a titular pro resto da temporada. O ataque, muito menos. O ataque aí com Galeano, Fernandinho e Ayla, eu acho que desses aí é o único que vem tendo uma sequência de titular com Condé. E que é realmente titular é Fernandinho e Ayla, né? Mas assim, na nossa visão aqui, vendo de fora, é que vai chegar um momento que talvez torcer para Lele encaixar do lado direito ali, para jogar um Pedro Henrique voltando, ter um Pedro Henrique, Lele e Pedro Raul. Mas assim, é um Ceará diferente, um Ceará que não vai com sua força máxima, vai com um time mesclado e um Bahia reserva. O cenário do jogo é esse. A tendência é essa aí, eu tô com antes. A tendência é um Bahia com a bola. Vai ser muito parecido com o Clássico Rei, assim, pelo menos em proposta de jogo, né? Pelo menos isso, né? Justamente. Se tu analisar, Joãozito, no Ceará pode estar ofensivamente um time desfalcado, mas na parte defensiva é o time sólido do Léo Condé. É o time que consegue o quê? Se sair bem em situações o quê? Até desconfortáveis. A gente não pode dizer que por conta... Não, desconfortável. Não dá para dizer que por conta que o nosso rival tá mal, que o time não sabe sair de situações desconfortáveis, porque saiu de uma situação desconfortável contra confiança. Eu digo isso, Joãozito, porque o Bahia deve propor esse jogo de fato, tocando a bola, buscando construir o jogo, aquele box-to-box ali do Rogério, com goleiro e tudo, mas não acredito que essa construção de jogo vai dar tanto volume como o time titular. Então eu acho que o nosso plano defensivo, Caio, pode bater de frente com o plano ofensivo dos caras. Porém, como o Caio disse, o nosso ataque é o ataque o quê? Que não vai, talvez, criar o quê? Tanta dificuldade para os caras. Ou seja, existe uma grande possibilidade de ser um jogo o quê? De 65% de posse de bola do Bahia, o Ceará com muito menos posse de bola, o Ceará muito mais ali fechando os espaços, tentando, sabe o quê? Um contra-ataque ali com o Galeano, achar um gol. Eu acho que o Ceará vai jogar de uma forma bem inteligente, bem estudada, e eu não vou mentir, não. Eu assinava o empate, Joãozito. Se alguém me desse, antes que tu assina o empate nesse jogo, eu assino tranquilamente. Para começar a Série A, sabe qual é, Caio? Confiante. Entendeu? Invicto, tá bem, entendeu? Sim. Os jogadores, todos eles confiantes. Então, assim, Joãozito, vai ser uma prova de fogo legal. Sim.